pessoas. Está nos incomodando muito a situação lá do Amazonas. Muitos áudios, muitos vídeos sendo mandados para nós, onde as pessoas estão sofrendo, né? A Bíblia diz que Deus ouve o clamor dos oprimidos. Que Deus ouve o clamor daqueles que estão aflitos. Então vamos, nesse momento, buscar de Deus, buscar a intervenção de Deus para a situação. Amém? Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Nesta época, muitos estão padecendo, sofrendo, angustiados, alguns aflitos, outros amedrontados. Alguns estão, Senhor, oprimidos, deprimidos. Tua palavra diz que o Senhor socorre aqueles que clamam ao Senhor. Nós pedimos a favor da situação no Amazonas, Pai. Pedimos especificamente para a cidade de Manaus, onde se concentra milhares de casos. Pedimos na autoridade do nome de Jesus a intervenção do Senhor. Nós não sabemos o que tem causado esse avanço, essa crise ali no Amazonas, mas independente do que tem causado, nós clamamos pela misericórdia do Senhor, meu Deus. Clamamos pela misericórdia do Senhor também na Inglaterra, onde muitos dos nossos irmãos estão padecendo, estão sofrendo, em total lockdown, na Irlanda também, Senhor, na Suíça também. Pedimos pelo Brasil também, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos dá uma saída desta situação, Senhor. Clamamos por aqueles que estão sofrendo. Senhor, o caso mais grave é a Cidinha, só um milagre para que ela possa se recuperar. Nós clamamos por um milagre na vida dela, Jesus. Clamamos por todos aqueles que estão enfermos, ou os parentes dos nossos irmãos que estão enfermos. Clamamos, Senhor, pedimos a intervenção do Senhor, pedimos por um milagre. Te damos graças pelo seu Sebastião Fiaia, pai do Kesley, que saiu já do hospital, graças ao Senhor, por um milagre. Pedimos, Senhor, também pela família do pastor Márcio Cândido, que também é o vice-prefeito da cidade de Anápolis, que perdeu seu pai nessa madrugada, Senhor. Pedimos pelo conforto, o consolo do Senhor nessa família, na autoridade do nome de Jesus, é que nós oramos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, quem tiver seu dízimo, sua oferta, sua primícia, pode procurar lá atrás. Acho que o Moisés está lá atrás. Moisés. Não tem ninguém lá atrás? Então corre lá, Moisés. O Juliano está lá. O Juliano vai te atender lá. Agora o Moisés chegou. Pastor Costa tem uma palavra de Deus para nós, nesse instante. Bom dia, igreja. Graça e paz. Bom dia você que está em casa. Graça e paz à sua vida. Que Deus fale conosco nessa manhã, amém? Deus fale conosco nessa palavra. Vamos falar com o nosso Deus. Pedir ao nosso Pai que fale conosco, amém? Eu creio que Deus quer falar com você nessa manhã. Creio que Deus quer falar com você nessa mensagem. Pai, o Senhor é Deus que nos ouve, que é adorado por nós, pelo teu povo. Nós estamos aqui buscando a face do nosso Deus.
Estamos aqui para ouvir também a Tua palavra, estamos aqui também para Te adorar, Te engrandecer, Te glorificar, para ser iluminado pelo Senhor através da Sua palavra. Fala conosco, ministra sobre nós, ó Deus, o Espírito do Senhor, ministra a graça do Senhor sobre nós, aquela pessoa que estiver em casa nessa hora, fale ao seu coração também a Sua palavra preciosa, poderosa, em o nome do Senhor Jesus. Pai, tudo aquilo que o inimigo tem procurado colocar na tua casa, na tua igreja, tudo isso seja desfeito, destruído, caia por terra no nome do Senhor Jesus. Agora mesmo nós queremos que esse ambiente esteja cativo à obediência de Cristo. E toda interferência maligna seja detida e amarrada em nome do Senhor Jesus. Precisamos que o Senhor nos fale a Tua palavra, queremos em nome de Jesus ser restaurados, renovados, ter a nossa mente, meu Pai, renovada com a mente do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Encontre aí na sua Bíblia a carta de Paulo a Tito, capítulo 2. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 11. Vamos ler apenas do 11 ao 14. O tema dessa palavra é um povo exclusivamente seu. Esse é o tema. Agora, o que eu vou abordar nisso? Eu vou abordar o assunto da idolatria. Eu quero falar um pouco sobre idolatria. Muito tempo a gente não fala sobre assuntos assim, sobre isso, e eu entendo que precisamos estar falando sobre isso. É parte daquilo que Deus quer fazer na nossa vida, ou seja, Ele quer nos libertar de toda forma de idolatria, amém? Então o tema é um povo exclusivamente seu. Agora há pouco nós estávamos cantando, porque dele e para ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. É isso mesmo, é uma música correta, corretíssima, amém? Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, amém? Então, aqui em Tito, capítulo 2, a partir do verso 11, diz assim: porquanto a graça de Deus, eu amo esse verso, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a quem? A quem? Todos os homens. Então eu posso olhar para cada par de olhos aqui e dizer: olha, escuta bem, a graça de Deus se manifestou salvadora a tua vida também, amém? Eu posso dizer para você que está em casa, em algum lugar nos ouvindo, a graça de Deus se manifestou, é manifesta a graça salvadora a sua vida também. Embora você possa me responder dizendo: você não sabe a profundidade em que eu me encontro, a profundidade em meus compromissos com o pecado, com trevas, seja lá com o que for. Quero lhe dizer que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, inclusive a você. Aí diz o verso 12: educando-nos para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Então Deus nos ensinou e nos educou para vivermos assim. E ele continua dizendo: aguardando a bendita esperança, ou seja, nosso modo de vida, nosso estilo de vida é aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Agora, diz o verso seguinte: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de fazer o quê? A fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, povo zeloso, povo de boas obras. A palavra exclusivo para você significa o seguinte: Deus não quer te dividir com mais ninguém. Nessa manhã, você precisa entender, e eu também, que nós somos exclusivamente de Deus. Deus não quer um pouco de nós. Na verdade, Deus quer tudo de nós. Deus não quer um pouco do nosso coração, Deus quer todo o nosso coração. Deus quer a nossa vida voltada para Ele. Ele quer ser o foco da nossa alma.
a preciosidade do nosso coração, o bem maior de todos nós. Então esse povo que ele, Deus, morreu, ele, Deus, morreu por esse povo, que recebeu, que acredita em Deus, que diz, olha, eu me entrego ao Senhor. A esse povo, Deus está dizendo nessa manhã, olha, eu quero que vocês entendam uma coisa, eu quero exclusividade. Eu quero que vocês sejam meus, exclusivamente meus. E é assim que nós devemos ler a palavra de Deus, é assim que nós devemos viver a vida com Deus, é assim que nós devemos interpretar a forma que nós devemos nos conduzir nesta vida nossa, neste mundo. Eu disse a você que o tema dessa mensagem é um povo exclusivamente seu, um povo exclusivamente de Deus. É sobre isso que eu quero falar. Povo exclusivamente de Deus. Mas o assunto é idolatria. Porque se há uma coisa que o coração humano produz, são ídolos. Como nós temos facilidade de produzir ídolos? Como às vezes, coisas que são importantes, elas se transformam em ídolos. Isso é uma tendência do homem, é uma tendência do coração, produzir ídolos. Agora, todo pecado tem uma severa consequência. E o pecado da idolatria tem uma consequência drástica. Drástica. Às vezes nós deixamos de falar isso porque, bom, eu venho da seguinte cultura. Meu nome é Cosme. Por que meu nome é Cosme? Porque eu tinha 3 meses de idade, a minha mãe me deu para a minha avó, eu sou nascido em Itabuna, Bahia. Naquele período, meu pai trabalhava em São Paulo. Quando a minha mãe me deu para minha avó, meu pai não estava na cidade. Eu era raquítico, eu sou gêmeo, eu tenho uma irmã. Meu nome é Cosme, adivinha como chama a minha irmã? Isso, Damiana. Esses nomes foram dados porque eu, de tão raquítico que era, e estava assim também enfermo, disseram para que fosse dado o nome de Cosme e Damiana, porque o santo Cosme e Damião cuida das crianças, portanto, iria cuidar de mim e da minha irmã. Então, por conta disso, eu recebi. Então, meu avô fez uma promessa, e eu estou pagando até hoje a promessa dele. Assim é fácil, né, fazer promessa. Então, ele fez a promessa, achou interessante, e aí eu recebi esse nome. Cedo eu conheci imagens na minha casa. Imagens, quadros, santos. Cedo eu fui ensinado a fazer devoção a essas imagens, a esses santos. Ainda jovem, ainda garoto, ainda criança, era levado onde meus pais cultuavam, entendiam que estava cultuando Deus, era levado em lugares onde haviam também imagens, e ali se cultuava a Deus, se cultuava aquelas imagens. Ainda criança, me ensinavam a colocar a mão sobre o pé de uma das imagens ali, e pôr a mão assim e beijar, ou então ir direto e beijar aquela imagem, ou aquelas imagens. Então essa era a minha crença, a minha fé, foi assim que eu fui ensinado, desde criança. O meu pai, minha mãe, eles não tinham conhecimento da palavra de Deus. A minha avó, por exemplo, certamente nunca ouviu Tito, essa leitura de Tito que eu acabei de falar para vocês. Nós temos a palavra de Deus, que nós lemos todos os dias, e eu espero que assim seja, lemos todos os dias, e nós não sabemos a riqueza que temos conosco. O farol que é a palavra de Deus em meio às trevas, em meio a um lugar onde cada um acha que deve apontar um caminho, mostrar uma direção ou falar alguma coisa. Então, quando nós temos a palavra de Deus, nós temos um farol. Alguém
se quiser dizer isso ou aquilo, pode dizer, é livre para dizer, mas eu também sou livre para acreditar na palavra de Deus. Amém? Não é assim que deve ser? Você é livre para acreditar na palavra de Deus como seu farol, como a sua lâmpada. E nessa manhã nós estamos ouvindo, nessa porção da palavra de Deus, aqui nesse verso 14, que houve um Salvador chamado Jesus, e que a forma de salvação foi se entregar a si mesmo. Por quem? Por pecadores. Por pessoas que estavam presas ao pecado, que estavam de costas para Deus. E diz a palavra aqui, a fim de remir-nos, que é libertar-nos, comprar-nos, readquirirmos, né? Readquirir a nós, para Ele, para si mesmo, de toda iniquidade. Aí diz assim, purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Então, Deus não me chamou para que eu deixasse aquela casa de religião que eu disse a você. Vá abrindo enquanto você me ouve, no Salmo 135, por favor. Deus não me chamou para deixar aquela casa e trocar por essa. Olha aqui, você não vê nenhuma imagem nas paredes. Você não vê nenhuma imagem nas paredes. A casa onde eu ia, onde eu participava com os meus pais, era uma casa cheia de imagens. Aquelas imagens, segundo aquela tradição, contava a história daquelas pessoas. E segundo essa tradição, naquelas imagens, eles têm duas interpretações pelo menos. Uma delas diz que naquelas imagens há o Espírito que representa aquela pessoa. Por exemplo, numa imagem do Senhor Jesus Cristo, o Espírito dele está dentro dela. A segunda interpretação é que aquela imagem é a semelhança, você conhece a expressão totem? Aquela imagem é um totem, ela é um representante daquela pessoa. Então, foi aí que eu fui criado. E aí Deus me trouxe para um outro ambiente, um outro lugar, e Deus está me trazendo a palavra. Então, aqui nós não temos as imagens, procuramos ministrar a palavra. E respeitamos quem entende que precisa ficar com as imagens, porém, a palavra vai ser falada, ela precisa ser falada, ela precisa ser ministrada, como ela. Louvai ao Senhor. Engrandeça o nome dele. Ele começa então dizendo, aleluia, louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus, louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é agradável, amém? Você sente isso? É gostoso para você adorar a Deus? Hã? Verso 4, pois o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para a sua possessão, com efeito, eu sei que o Senhor é grande, e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Vamos dizer isso? Diga comigo, com efeito, eu sei que o Senhor é grande. Diga, e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Amém? Havia uma crença em gerações passadas, que quem realmente fazia e ditava, e que operava as coisas na terra, era um Deus. E de acordo com a força e o poder daquele Deus, as coisas aconteciam. De acordo com a imposição e a força daquele Deus, as coisas aconteciam. Isso era tanto, Deus mandava ali. E eles até falavam certo, porque haviam nos territórios imposições de forças espirituais do mal. Só não entendiam uma coisa, que o Deus de Israel era o Deus Todo-Poderoso. E esse é o nosso Deus, amém? Esse é o nosso Deus. Então, continuando a leitura aqui, o verso 6 diz, tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos, faz
subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. Foi ele quem feriu os primogênitos do Egito, tanto de homens como das alimárias. Alimárias, você sabe, são animais, né? Quem no meio de ti, ó Egito, operou sinais e prodígios contra Faraó e todos os seus servos, quem feriu muitas nações e tirou a vida a poderosos reis. Hoje nós vemos uma demanda política terrível, tremenda. Muitas mentiras, muitas notícias manipuladas. E eu e você, como crentes, podemos orar com base nessa verdade. E nós podemos dizer para o nosso Deus: Deus, concede o Brasil ao teu povo. Abençoa a nação brasileira, levanta aqueles que o Senhor quer levantar e abate aqueles que o Senhor quer abater. Sabe o que é isso? Essa é uma oração cujo lado é voltada para o lado de Deus. Pai, exalta a verdade nessa nação. Uma das orações que eu faço e continuo fazendo já há algum tempo, levanta a justiça como coluna no Brasil. Precisamos orar essas coisas. Deus pode fazer isso. Amém? Continua o verso seguinte, diz assim, verso 11. A Seom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã, e a todos os reinos de Canaã, cujas terras deu em herança a Israel, seu povo. O teu nome, Senhor, subsiste para sempre, e a tua memória, Senhor, passará de geração em geração, pois o Senhor julga o seu povo e se compadece dos seus servos. Agora, escuta os próximos versos, diz assim: os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Aí ele começa a descrever o ídolo, e no que as nações estão acreditando. Estão acreditando em algo que tem boca e não falam. Estão acreditando em algo que tem olhos e não veem. Estão recorrendo a algo que tem ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Amados, essa é a palavra de Deus. E embora alguém diga: olha, eu estou em contato, mas isso é a representação de meu Deus, ou a representação desse santo. A palavra de Deus diz que não há vida neste ídolo. Agora, o pior é o verso seguinte. O que diz o verso seguinte? O verso 18, da minha versão, diz assim: como eles se tornam os que os fazem, e todos os que neles confiam. O que ele realmente está dizendo aqui? Como os ídolos se tornem os que fabricam os ídolos, os que fazem ídolos. Como os ídolos se tornam os que confiam nos ídolos, os que recorrem aos ídolos, os que deixam Deus e recorrem a qualquer ídolo. Ou seja, se torne semelhante. Semelhante a quê? Tem boca, não fala. Tem olhos que não veem. Tem ouvidos que não ouvem. Se você ler o Salmo 115, você vai ver que é quase uma cópia dele. E no Salmo 115, ele estende dizendo: a sua garganta não sai som, as suas mãos não apalpam e os seus pés não andam. E o Salmo 115 impetra a mesma maldição. Mas para quem não gosta dessa palavra maldição, porque acha que é coisa de neopentecostal, eu vou dizer o mesmo juízo. Então não é maldição, é juízo. O mesmo juízo. Tornem semelhante a eles aqueles que o fazem e aqueles que neles confiam. Há uma maldição por trás da idolatria. Que maldição? A morte espiritual. Boca que não fala,
olhos que não veem, ouvidos que não ouvem, é surdez espiritual. Com muita frequência nós vemos pessoas que dizem assim para a gente: olha, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo nada. Amados, é preciso realmente recorrer lá no mais íntimo do nosso coração. Além de pedir o socorro e a ajuda de Deus, porque interpretação bíblica é parte de uma coisa que se chama graça, que vem de Deus. Não é bondade, não é sabedoria, é favor. É Deus abrindo o caminho, é Deus pondo luz nas nossas trevas. O Senhor é Deus que lança luz nas nossas trevas. Salmos 18. Então, além de pedir, é preciso procurar entender Deus. Eu abrigo o ídolo. E você sabe o que é um ídolo? Um ídolo é aquilo que alguém confia, é aquilo que alguém recorre. É uma coisa, uma peça, algo que se tornou tão importante quanto Deus para aquela pessoa. Quantos ídolos nós podemos fabricar? Porque há muitas coisas nesta vida, nesta era, nesse mundo, que vão se tornando importantes para nós. Vão se tornando importantes. Dinheiro é uma bênção, sim ou não? Dinheiro é uma bênção. Dinheiro é uma bênção. Se você precisar de comprar uma casa, é com dinheiro que você vai comprar. Ou com o valor correspondente a ele. Se você precisar adquirir um carro, é com dinheiro. Se vestir, é com dinheiro. Se alimentar, é com dinheiro. É uma bênção. Mas essa bênção, e esse artigo, esse elemento necessário, pode se tornar um terrível ídolo. E quanto mais experiência nós tenhamos tido em nosso passado, em nossa vida, de escassez em determinada área, mais nós temos uma propensão, uma inclinação de devotar aquela coisa quando nós passamos a possuir. Quanto mais necessidade uma pessoa passa. Outro dia tinha uma irmã ministrando aqui para casais. Outro dia, parece que foi a semana passada. Mas tem bastante tempo, eu esqueci o nome dela, pastor Everton e irmãos. Era uma pastora de Goiânia, que mora em Goiânia, Paula, não sei se lembra. Ela estava ministrando aqui para os casais, ministrou para a igreja. Ângela Cirino, isso. Mas ela ministrou para casais. Eu ouvi uma palavra dela para casais aqui mesmo. Bom, aí ela contou uma história de uma pessoa que no passado ela foi muito pobre, muito carente, e ela não tinha, o que ela tinha para calçar era uma sandália, me parece uma sandália havaiana, e era tudo que essa pessoa teve. E a vida mudou e tudo, e de repente, o que essa pessoa tinha de sapato, que tinha de calçado, e ninguém entendia, porque achava que ela era simplesmente, né? Mas é porque lá no passado, ela era alguém muito pobre que não tinha condições de comprar um sapatinho melhor. E quando ela teve, aquilo se transformou na vida dela, teve uma maior devoção ou inclinação a sapatos, sandálias e tudo mais. Então, ela disse que não suportava ver um sapato numa vitrine e não dar um jeito de comprar, bastava gostar, e se ela não tivesse aquele modelito, ela tinha que dar um jeito de adquirir. Os ídolos são formados muitas vezes assim. Muitas vezes dessa forma, ídolos são formados. Agora, o que eu quero é que nós entendamos bem o espírito desta mensagem. Eu quero novamente ler com vocês aqui o verso 18. Como eles se tornam os que o fazem e todos os que neles confiam. Há um juízo então para aqueles que preferem confiar em qualquer tipo de ídolo do que no próprio Deus. Agora, não importa o que seja este ídolo. Vou contar uma coisa mais recente. Essa que eu falei da pastora Ângela, tem muitos anos. Agora, isso que eu vou dizer, em torno de uns 2 anos, estava assistindo um jornal, e a jornalista estava reportando sobre... Bom, vou dizer abertamente, algo que está na mídia,
sobre mais um roubo em que o governador Sérgio Cabral havia sido apanhado. Mais um furto, né? Em que ele havia sido apanhado. Então, aquele escândalo. De repente, ela para de narrar, olha para a câmera e diz assim: gente, é impressionante. Para que tanto dinheiro? Por que tanto dinheiro? Esse homem não teria condições de gastar a metade do que ele já furtou. Aí depois ela prosseguiu na reportagem. Eu fiquei impressionado com essa pessoa parar de reportar e começar a analisar o porquê daquilo. Sabe por quê, amados? Porque quem tem um ídolo, ele é devoto daquele ídolo, ele se torna semelhante a ele. Não importa quanto ele tenha, ele vai sempre querer mais, querer mais, querer mais e querer mais. Ele respira aquilo, ele vive aquilo. Essa é a sina, essa é a condenação de quem vive a idolatria. Nunca nós conseguiremos entender se não vivermos naquele mesmo espírito ou com aquela mesma prisão. Nunca conseguiremos entender, né? Então ela parou a reportagem para estar passando aquilo. Agora, antes de prosseguir, eu quero ainda, para sermos práticos, recursos, dinheiros, oportunidades, pode se transformar em ídolos também. Quer saber se você está enfrentando um ídolo ou uma oportunidade? Quando alguém te chamar a fazer um serviço, porque precisa da sua profissão e do seu ofício, e você não consegue colocar aquela proposta diante de Deus e consultar o que a palavra de Deus diz a respeito, porque de alguma forma você já sabe que existe algo errado por trás daquilo, biblicamente falando, você diz para você mesmo: a palavra de Deus não apoia isso. Mas a proposta é tão grande, é tão boa, que inclusive eu posso ajudar até a minha igreja. Olha como o ídolo faz. Posso ajudar até a minha igreja. Um ídolo é aquilo que nos ocupa, que nos chama a raciocinar segundo ele. Rui. Qual? 30, Provérbios capítulo 30, verso 15, sim. Provérbios 30, vamos lá. Verso 15. Um ídolo é aquilo que nos ocupa, que chama a nossa atenção. Então, se você receber uma proposta, só concluindo o pensamento antes de entrar em Provérbios aqui. Se você receber uma proposta e teme apresentar para o Senhor nosso Deus e consultar, você é filho dele, filha dele. Lembra como Deus te chamou? Ele te chamou para que você seja exclusivamente dele. Ele não quer dividir você nem com o lucro, que não é justo. Nem com o lucro que você poderia, que você, quem sabe, raciocinou, mas eu vou inclusive ajudar a minha igreja, abençoar pessoas. Não, amado, se a palavra já está sinalizando não, a única forma desta coisa não se apossar de você mais cedo ou mais tarde, porque esses valores vão se apossar de você, porque você já começou a transgredir para possuí-los. A única forma é você ouvir hoje a palavra de Deus, agora a palavra de Deus, e não fechar nada de negócio naquilo que Deus já está lhe dizendo: não vá, não entre. Provérbios, nosso irmão Rui pediu para ler Provérbios, capítulo 30, verso 15. Isso, a sanguessuga tem 2 filhas, a saber, dá. Há 3 coisas
que nunca se fartam. Sim, 4 que nunca dizem basta. Elas são a sepultura, a madre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo que nunca diz basta. Ok, eu já pulei para o 16. A sanguessuga, sim. Ela o tempo todo é extrair, né? O tempo todo é sugar. Um segundo exemplo que eu quero trazer, que é muito importante, muito pertinente a nós. Deus precisa continuar falando com o povo dele, sim ou não, igreja? Independente do que nós queiramos, Deus precisa falar o que nós precisamos. Independente do que eu quero ouvir, eu preciso que Deus continue falando o que eu preciso ouvir. Digamos que você esteja no momento exato de escolher aquela pessoa que vai, viver com você todos os dias desta sua vida aqui na terra. Rapaz, moça, e você achei a pessoa, o ungido, né? Como nós chamamos na igreja, a ungida. Só que algumas características dessa pessoa têm mostrado que ela está muito longe do Senhor. E aí alguém da parte de Deus te avisa, digamos o seu pai ou a sua mãe. Essa é a hora de você estar ouvindo a palavra de Deus. E dizer, quer saber de uma coisa? Eu vou ficar com o que Deus está nos mostrando. Eu vou ficar com o que Deus está falando. Eu não vou seguir nessa vereda não, por mais que eu esteja inclinado, eu vou abrir mão. Sabe o que você fará agindo assim? Você estará semeando no seu futuro, dando de mãos ao farol de Deus. Alguém que estava fora daquele interesse seu de paixão, de envolvimento, sinalizou, mostrou na palavra de Deus que aquela pessoa não tinha coração para você e nem para Deus. Me lembro de um colega, pastor Edmilson, muitos anos atrás, ele ainda servia lá em Ribeirão. Ele disse, olha, estamos jejuando, orando e jejuando por uma pessoa que está enamorada de um rapaz que todo mundo tem visto que é esse rapaz. E ela apaixonada por ele. Alguns líderes da igreja começaram a jejuar por essa moça. Se não me engano, ela realmente foi liberta daquela paixão. Às vezes a pessoa, querido, se entrega a alguém como se aquele alguém ou aquele algo fosse o seu tudo. Não, essa pessoa vai ser para mim minha segurança, a minha felicidade, o meu sucesso, o meu prazer, o meu sonho. Deixa eu te dizer uma coisa, não existe nada neste mundo que é isso. Nem muito dinheiro é isso. Porque está assim de pessoas com muito dinheiro em uma cama, sem nenhuma vontade de viver. E tem dinheiro à beça. Nada é isso. Qualquer coisa que Deus nos pedir, precisamos dizer, Pai, só Tu és Senhor da minha vida, e nada mais. Amém? Bom, meu tempo está esgotando, eu quero, rapidinho, Marcos, vamos lá em Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Aqui há um outro ídolo que é terrível, porque ele... Bom, na verdade, como todos, sempre tem aquela forma interessante de ser. Parece que está visando algo bom, mas é destruidor. Porque todo ídolo, irmãos, ele ocupa o lugar de Deus ou ele suplanta a palavra de Deus, ele se sobrepõe à palavra de Deus. Todo ídolo. E Marcos no capítulo 7, vamos ler do verso 5 em diante, Jesus conversando com alguns fariseus, Jesus disse assim, diz assim o texto, interpelaram-no os fariseus e os escribas,
porque não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Você não precisa abrir, mas lá no Salmo 106, no verso 20, o Salmos faz uma narrativa do que Deus fez em Israel. E lá no verso 20, ele faz uma citação de que em um período em que Deus estava simplesmente naquele período do deserto, quando Deus tirava o povo do Egito, de uma escravidão de 400 anos, e o povo estava no deserto, nem tinha chegado na terra prometida ainda. O povo fez o quê? 2 bezerros de ouro. E aí fizeram festa e disseram: vede, ó Israel, esses são os vossos deuses que vos tiraram da terra do Egito. E o salmista, no Salmo 106, se não me engano, no verso 20, ele diz assim: trocaram a glória de Deus por um animal que come capim. E animal que come capim, um comentarista diz que você já viu um animal comendo capim? Toda a posição dele é inclinado para baixo. Como Paulo diz, lá em Filipenses, se não me engano, capítulo 3, alguns deles são inimigos da cruz de Cristo, só se preocupam com as coisas terrenas. A idolatria tem essa força. Até os mandamentos de Deus são suplantados, se algum homem, gente boa da congregação, quiser dar alguma ideia ou alguma doutrina. É assim, o mundo religioso é assim, as igrejas estão cheias disso, hoje, ainda hoje. Né? Então, olha o que Jesus está dizendo aqui nesse verso. Verso 8, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. A gente pensa, mas como pode negligenciar o mandamento de Deus e guardar a tradição dos homens? É porque se torna semelhante a eles, aqueles que o adoram. Aquilo que você respeita, que você adora, que você admira, é isso que vai estar te atraindo. É isso que vai tomar conta do seu coração, do seu ser. E não importa se é mandamento de Deus. E esses homens estavam aqui como religiosos, representantes de Deus. Lia a Torá, lia a palavra de Deus aos sábados e todos os dias. Mas tinha algo lá no íntimo deles, e é isso que nós precisamos entender. Espera aí, eles eram como nós, tinham uma reunião como essa, sim. Mas lá no coração tinha algo que? Uma admiração a certos indivíduos, a certos elementos, a certas interpretações. Amavam aquilo, muito mais do que o que a palavra diz. E aí não importa o que esteja na palavra, o amor àquela interpretação, olha, ou aquela cultura, né, aquela tradição. E Deus dizia: honra teu pai e tua mãe, e Jesus estava aqui dizendo na face deles: e vocês dizem, aqueles que falarem com seu pai e de sua mãe, aquilo que puder aproveitar de mim, é corbã, é oferta ao Senhor. Assim vocês impedem que os filhos façam alguma coisa aos seus pais. Mas por quê? Porque havia um ídolo. Tradições. E eu quero encerrar lá em Apocalipse capítulo 9, para mostrar como é sério o se tornar semelhante àquilo que se adora. Quando o salmista diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor.
Preciosa essa palavra, amém? Não é? Amém? Algumas pessoas, em várias igrejas, após esse problema que nós estamos enfrentando, e ele é sério, amém? É sério, não é? É muito sério. Algumas pessoas encontraram nisso razão para não participar. E eu não sei se elas também não estão participando de outras coisas, como participar da compra em um mercado. Esses dias eu fui num mercado, procurando uma manga e um abacate, e apalpando o abacate, eu tirava, deixava de apalpar esse, porque estava muito duro, e o outro, e o outro, e o outro. E enquanto fazia isso, eu pensava, meu Deus, quantos contatos eu tive aqui só com esses abacates. Quantas pessoas passaram por aqui fazendo a mesma coisa que eu. E assim, a vida é assim. Agora, o que nunca nós podemos usar é desculpa, porque na desculpa não há cura. O que traz a cura é o quebrantamento. O quebrantamento é o mesmo que você falar a verdade a respeito das suas feridas. Você dizer, Deus, eu deixei de ir na igreja, porque eu deixei de ter prazer na igreja. Eu não tenho prazer em ouvir uma pregação mais. Eu não tenho prazer de estar com aqueles irmãos. Eu sei que eu preciso ser salvo, e a sua palavra, o mandamento diz, não deixar de congregar, como é costume de muito. Eu não tenho prazer de congregar. Fala isso com Deus, é isso que conserta a alma, é a verdade. E não você dizer porque tem pandemia, se o seu negócio é outro, se o seu problema é outro. Olha, nós agora estamos entrando aqui em Apocalipse capítulo 9, eu quero ler do 1 ao 6, para você ter uma ideia a respeito do que um ídolo pode provocar em uma alma, na vida de uma pessoa. Você fala assim, eu não entendo por que essa pessoa, ela está nessa condição, por que ela não entende o amor de Jesus, por que ela não sai disso, por que ela não invoca Deus. Me assustou um caso, o concunhado de um irmão, um colega meu, ele ficou sabendo que seu concunhado estava em uma situação séria, estava em uma UTI. Isso aconteceu há uns 3, 4 anos atrás. Ele falou assim, eu fui lá, ele entrou naquela UTI, ele falou de Jesus para o concunhado, e disse assim, olha, deixa eu te dizer, você quer receber Jesus como o Senhor da sua vida? E o concunhado era médico, e sabia que tinha alguns dias ou algumas horas de vida. Ele balança a cabeça e diz assim, eu não quero. Por que você não quer disso? Porque eu não quero. Tem olhos e não vê, tem boca e não fala, tem ouvidos e não ouvem. Esse concunhado dele tinha uma paixão, era mulheres. Algumas pessoas perderam os sentidos para Deus, não conseguem ouvir uma mensagem de salvação, nem na última hora. Algumas pessoas estão ouvindo os seus pecados sendo falados no púlpito, mas elas estão tão idólatras às suas práticas, que elas não conseguem ver que é com elas que Deus está falando. Olha só o verso 1 do capítulo 9, diz assim, o quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça da grande fornalha. E a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. E também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder, como o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado que não os matasse, e sim que os atormentasse. E durante quanto tempo aí? Imagina 5 meses
todos os dias sentindo a tormenta de uma picada de escorpião. E você diz, eu não sei o que é uma picada de escorpião, que você morra sem saber. E o seu tormento era como o tormento do escorpião quando fere alguém. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer e a morte fugirá deles. E diz aqui o verso 20, pula aí para o verso 20. E diz assim, os outros homens, depois você vai ler na sua casa, você vai ver que é parte do mesmo contexto. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por estes flagelos, não se arrependeram. Estão ouvindo? Têm ouvidos e não ouvem. Não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata e de cobre, de pedra e de pau. Aí ele continua dizendo o que está na velha aliança, que está lá nos Salmos. Que nem podem ver, nem ouvir e nem andar. Salmo 115 menciona andar. E nem ainda arrependeram dos seus assassínios, e nem de suas feitiçarias, e nem da sua prostituição, e nem dos seus furtos. 5 meses atormentado. E a tormenta não trouxe Deus para o coração. Um ídolo vai ocupando espaço no coração da pessoa, vai fazendo com que ela perca interesse pelas coisas de Deus. Quantas vezes um crente, ele simplesmente esquece da sua leitura bíblica? Quantas pessoas não vê razão alguma para participar de um momento de oração na sua igreja? As coisas de Deus parece que são sempre pesadas para elas, difíceis para elas. Amados, às vezes o que pode estar acontecendo, se não está havendo um fluir da vida de Deus aí, é porque algum ídolo pode estar se levantando, e eu, junto com você, precisamos todos os dias estar lidando com essa coisa que se chama coração, para que nada esteja se graduando, crescendo e procurando assumir o lugar de Deus na nossa vida. Nada pode assumir o lugar dele. É por isso que Deus nos trouxe aqui, porque assim eu interpreto a Bíblia e tenho isso hoje para pregar. Se outro viesse, teria uma outra coisa, mas essa mensagem você não ouviria. E amanhã um outro virá, e hoje à noite um outro virá e vai dizer algo tão importante quanto isso, ou mais do que isso, porque quem sabe vai mexer num problema que está aí em você. E Deus nos trouxe aqui para que pudéssemos ir nos preparando, porque um dia vamos nos apresentar ao Senhor como um povo exclusivamente dele. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé para buscar o nosso Deus e dizer para Ele: Pai, eu não quero ídolo nenhum. Eu não quero ídolo na minha alma. Não quero ídolo no meu coração. Nós já estamos em 11h13. Nós não temos como ministrar uma música. Algumas pessoas vão sair para atender os filhos com o Enem hoje, não é? E nós vamos estar liberando, mas nós vamos fazer uma oração, o que nós queremos ao nosso Deus. Vamos dizer para Ele: Pai, eu não quero ídolo na minha vida. Olha, tem alguma coisa que está se levantando aí, amado? Tem algo que você entende que está sendo tão importante para você? Tem algo que você, olha, eu preciso deixar isso de lado. Isso não pode ser tão importante para a minha vida. Só o Senhor é Deus na minha vida. Você está preso a relacionamento que Deus já te pediu para abrir mão dele? Vamos orar. Pai, nós estamos nessa manhã orando ao Deus vivo, clamando ao Senhor que esteja falando com a igreja, que esteja limpando a igreja, que esteja ajudando a casa da tua habitação, a seus filhos que o Senhor quer que seja. Queremos andar nesse caminho de ser exclusivamente seu.
zelosos e de boas obras. Em nome do Senhor Jesus, nos livra de toda idolatria. Nos livra de tudo aquilo que aprisiona o coração, que aprisiona a mente, que faz do homem, meu Deus, surdo para Deus, que faz do homem cego para as bênçãos de Deus, para as promessas de Deus. Pai, nós queremos enxergar as promessas, queremos ver provisão muito mais do que ver propostas indecentes, ó Pai. Em nome de Jesus, aqueles que estão sendo, ó meu Deus, aqueles que estão sendo tentados para aceitar uma proposta indecente, tenha os seus olhos abertos para ouvir a promessa de que é o Senhor, ó Deus, e não o dinheiro que cuida de nós. É o Senhor, ó meu Deus Todo-Poderoso, e não as oportunidades vexatórias, vergonhosas, malditas, ó Pai, que cuida do teu povo. Pai, faça o teu povo deixar o caminho do mal, Senhor, em nome de Jesus, e se apegar à verdade. Ajuda os teus santos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nessa manhã nós estamos aqui pedindo ao Deus do céu, não queremos nenhum ídolo, Senhor, em nossa vida, mas queremos dizer que o Senhor é o Deus que reina sobre nós, reina em nossa vida, reina em nossa casa, reina em nossa família, em nome de Jesus. Glória a Deus, igreja. Deus abençoe a sua vida, e hoje à noite Deus vai continuar falando contigo, tá? Até às 19 horas, você que puder vir. Deus te abençoe. Bom Enem para quem vai fazer.